Bom dia, bom dia. Mais uma live sobre as forças de caráter, dessa vez com o Reinaldo Paiva. Vamos aguardar ele chegar. Nós estamos fazendo essa série, vamos explorar as 24 forças de caráter da psicologia positiva. E convidamos especialistas para conversar, porque nada melhor do que quem tem uma força bem desenvolvida para falar sobre ela. Oi, Janete, Reinaldo, já te chamo aqui. Ah, já me chamou, ó. Raquel, bom dia. Oi, Ei, Cíntia. tudo bom? Tudo bem? Tudo. Mais uma vez aqui Mais uma comigo. vez. É isso. Que delícia. Bom, deixa eu fazer uma introdução aqui, te apresentar. Tá bom. Reinaldo, ele é aluno, ex-aluno da formação Nano Degree em Psicologia Positiva, nosso mentor hoje, né, dessa turma, Sim, 3. sim. E, além disso, ele é consultor de empresas, professor, ele é um sonhador, ele é um poeta, um filósofo, e é De uma tudo pessoa um pouco. que tem a força do entusiasmo, né, Reinaldo? Super lá no topo, e eu Sim, convidei para falar sobre ela hoje. sim, sim. Você sabe, Cíntia, que quando eu fiz o teste o inventário do VIA, das forças, da primeira vez, Sim. entusiasmo estava lá na 12ª, era na metade do rol das forças, né? E agora que eu fiz recentemente, eu refiz, ele subiu. Eu fiquei até bem feliz, porque num momento como esse, o entusiasmo subia, uma contra-tendência, né? Eu fiquei Aham. bem animado. Pois é, você sabe que às vezes o teste, né, quando a gente preenche, às vezes é o momento que a gente está vivendo. Então é Sim, importante que a gente faça, né? O ideal é sim, fazer em 6 meses, assim. Eu fiz agora, não sei se ouviu comentar, que eu fiz agora antes não, durante a quarentena, né? E sim, minhas forças de liderança e trabalho em equipe foram lá para cima. E sim, eu perfeito. estavam também entre as décimas lá. Ai, que engraçado, né? Como muda, e é um momento mesmo, porque sempre dava a mesma coisa e agora mudou radicalmente. Sim, E Cíntia, eu acho que assim, a gente é um ser que está integrado ao ambiente e às circunstâncias, né? Então elas acabam exigindo da gente ou engendrando na gente a busca dessa força que estava ali antes paradinha, né? Ou estava ali secundária, né? Eu sinto bem isso mesmo. mas é por isso que isso mostra, né, mais uma vez, que todo mundo tem todas as forças, que quando é necessário, a gente consegue acionar, né? E, Exatamente. bom, então, sobre essa força, engraçado ela ter dado no 10º lugar lá de você, porque quando eu te conheci, eu já identifiquei ela de cara em você. É que eu sou um Pode, cidadão animado por natureza. pode ser realmente por causa do momento que estava vivendo, né? Sim, Mas, sim. então, eu trouxe o Reinaldo aqui. A gente está explorando todas as forças e convidando pessoas que têm cada força ali nas top 5 para que a gente possa entender um pouco mais, né? Quem não sabe o que são as forças, tem os vídeos anteriores onde eu explico, que estão lá no canal do YouTube. Depois vocês podem mandar no direct aqui para saber melhor. Mas elas são a espinha dorsal da psicologia positiva. Então a gente usa elas para tudo. E aí a ideia é que a gente conheça cada uma delas, porque para trabalhar com as forças a gente precisa Uhum. conhecer a fundo. E nada melhor do que um especialista na força para falar sobre ela, né? Sim. E Nada como agora, quem vive ela cotidianamente, né? Que você sente ela presente, assim, você está habituado com ela, né? exatamente. E aí, Reinaldo, o que que eu estou explorando aqui? Tá, Primeiro, para você falar como que essa força atua em você, né? Como é que tá, é o entusiasmo? Como é que funciona isso? tá. Conte um pouco. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é sobre a palavra entusiasmo, que eu acho linda.
né? Entusiasmo vem de theos, que em grego significa Deus. Então, uma pessoa entusiasmada, em tese, é alguém que tem Deus dentro de si. Ou seja, é alguém que acorda todo dia de manhã com uma energia enorme, solar, absurda dentro de si, que não cabe dentro de si de empolgação, e se dedica a fazer todas as coisas que precisa fazer naquele dia de uma maneira muito rápida, muito efetiva, com muita energia, né? Com muita energia. Então, outra palavra que tem a ver com essa força é vitalidade, né? Em algumas traduções, né, Cíntia, não é entusiasmo que é a palavra, ela é chamada de vitalidade. Ela faz parte da virtude da coragem, que tem a ver com coração, tem a ver com sangue pulsando nas veias. Então, tem tudo a ver, né? Eu sou uma pessoa assim, Cíntia. Você sabe que a minha cama fica posicionada com a cabeceira na janela do meu quarto. De modo que de manhã eu só levanto os braços, eu consigo abrir a cortina e eu vejo o céu diretamente, né? Se eu acordo e puxo a cortina e vejo com um céu azul bonito, mas ó, 3, 2, 1, eu levanto rapidamente, já cheio de energia, com a cabeça cheia de planos para fazer alguma coisa de útil, de prazeroso do meu dia. E isso normalmente às 6 da manhã, sábado, domingo, feriado, assim. Então você vê que o ânimo e a energia está instalado mesmo dentro de mim, assim. Para bem e para mal, né? Pois é, isso a gente vai explorar também. Você consegue manter essa vitalidade, esse entusiasmo durante o dia ou só quando você acorda? Não, quando eu acordo eu estou muito carregado. Ao longo do dia vai diminuindo um pouquinho. À tarde eu sou bem produtivo, tipo entre 2 e 4 horas da tarde. Assim é o período de mais baixa, eu percebo isso. Até no trabalho eu sou muito improdutivo nessa hora. Do estudo não presta nessa hora, para leitura eu não consigo fazer nessa hora, mas depois ela volta a subir, de modo que à noite, até meia-noite, 1 hora da manhã, eu estou pilhado também. Então eu tenho 2 picos de estar muito energizado. É pela manhã, eu sou uma pessoa matutina, eu tenho muita energia de manhã, produzo muito bem, penso muito bem, leio, trabalho, estudo, eu dou boas respostas na parte da manhã, principalmente, e no começo da noite, até meia-noite. Assim. À tarde, ela cai um pouquinho, sabe? Eu preciso me esforçar um pouco mais. Então, meu ciclo começa alto de manhã, dá uma caidinha, depois ele volta a subir no final do dia, começo da noite. Eu percebo Mas nem claramente. é bom, Reinaldo, ser entusiasmado o tempo todo, né? Oi? Nem é bom ser entusiasmado o tempo todo. Não, não, é uma insanidade. Meus amigos que o digam, eu já recebi vários feedbacks nessa direção. Recentemente, um amigo meu pediu um tempo. Ele falou: Reinaldo, me larga, me dá um tempo. Eu não dou conta de você, Reinaldo, me deixa um pouco. Ele pediu um tempo para mim, porque ele não dava conta do meu excesso de ânimo, do meu excesso de vontade, excesso de planos, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sair, enfim. E você acaba fazendo, né? Você acaba tendo energia não só para se animar para fazer, mas também para fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Sim, sim. Acho que uma grande coisa dessa força do entusiasmo é a energia para a gente realizar as coisas que a gente se propõe a fazer. E sejam elas o que for, desde atividades bem rotineiras, limpar a casa, arrumar a cama, lavar a louça, coisas bem banais, bem pequenas, bem corriqueiras, né? Preencher um relatório, fazer um documento, fazer uma análise, pensando no trabalho, até as coisas mais elevadas, assim, né? Um projeto de vida, um cuidado com a sua saúde, com o corpo, com a mente, fazer o planejamento de um negócio futuro, enfim, sabe, projetar sonhos, transformar sonhos em planos, assim, das coisas mais corriqueiras às coisas mais amplas, né? As forças elas não operam sozinhas, né? E eu estava vendo Não, você falando, eu já vi a perseverança junto, né? Que a vitalidade também te ajuda a perseverar, né? No que você sim, e, e a criatividade, o amor ao aprendizado, né? Tudo aí perfeito. junto. Sim, Né? criatividade e amor ao aprendizado eu tenho também entre as top 5.
Legal. E aí você tem mais força, né, para fazer as coisas, né? Porque você está operando no seu melhor ali a maior parte do dia, né? Sim, eu diria Legal. que o que você falou, né? Que a perseverança ajuda a dar direção para essa energia, que é a vitalidade. O amor ao aprendizado ajuda a canalizar o esforço no aprendizado, no que você precisa de competência, de habilidade para a energia fluir bem, né? E a criatividade é ótima. A criatividade, inclusive, é uma das coisas que salva o entusiasmo. É uma dica para quem quer ter um pouco mais de entusiasmo. É usar de um pouco mais de criatividade nas ações rotineiras. É fazer as coisas de um jeito um pouco diferente, de um modo um pouco inusitado. Isso traz energia, aumenta a energia, sabe? É um dos Legal. remédios para o aumentar o entusiasmo, é você trabalhar um pouco a criatividade. Ótimo. Muito bom. Boa dica. Eu estava, quando você estava falando, né? Porque a entusiasmo, para quem chegou agora, é também a força da vitalidade, né? A gente chama Vital... entusiasmo de vitalidade. Uhum. E você falou, Reinaldo falou aqui, que entusiasmo significa Deus, né? E a vitalidade significa vida, né, Reinaldo? É, sim. Então você está todo poderoso com Deus. Oi, sim. Oi, voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Tá. Hã? Estava falando que você está todo poderoso, né? Você tem Deus e você tem vida, não quer mais nada. Sim, mas é uma das coisas que estão associadas ao entusiasmo é isso, né? É um vigor, é uma energia vital mesmo, é um amor à vida, sabe? É levar a vida de uma maneira aventurosa, inclusive, né? Legal. Eu acho a minha vida uma aventura, sabe? Eu encaro a minha vida literariamente falando como um livro de aventura. Para mim, todos os dias precisa haver uma certa intensidade, todos os dias eu preciso de intensidade na minha vida. Isso às vezes pode ser ruim também, sabe, Cíntia? Eu sei que nós vamos falar do excesso, da força, né? Mas ter isso muito forte em si mesmo, às vezes atrapalha um pouco, né? Quando a gente usa demais. Eu, por exemplo, eu dou aulas, eu sou professor. Se eu por alguma... E eu adoro dar aulas, adoro essa coisa de ensinar e aprender, de discutir e debater, de estar em sala com as pessoas, de fazer atividades com os outros. Mas se eu percebo, por exemplo, que o grupo está meio desanimado, meio para baixo, eu às vezes fico puto, eu fico bravo, eu fico assim, como? Mas como é que pode? As pessoas estão mortas. Eu já dei algumas babadas em grupo, chamando as pessoas de mortas, quando, na verdade, eu que tenho energia demais e quero ver essa energia demais manifestada no ambiente, entendeu? Eu acabo nivelando para cima o nível de energia. Então, se a vida, ao meu entorno, não demonstra, não mostra, não tem essa energia alta, eu fico às vezes mal. Minha Legal você ter régua é... isso, porque essa é uma característica das forças, né? De você se apaixonar por ela, e você aquilo faz tão parte de você, né? Que você acha tão normal e quando você não vê isso acontecendo no teu meio, você fica um pouco indignado mesmo, né? É Eu fico qualquer bastante indignado. questão da minha, né? Da criatividade, do amor ao aprendizado, da generosidade. Quando eu vejo assim que tem pessoas que não são compatíveis, né? Eu fico um pouco Sim, indignada, como não? Mas isso também a gente precisa, né? Entender que cada sim, um tem a sua força. A gente não pode exigir que o outro tenha, né? A mesma que a sim, gente, e tem que exato. equilibrar com o outro. Vou só ler aqui. Exato. Só que como a gente enxerga o mundo a partir das nossas lentes, né, de dentro para fora, então a gente tende a projetar fora aquilo que a gente é. Então eu sempre fico olhando o mundo, a vida, as coisas, do ponto de vista de uma alta energia, né? Isso é bom porque às vezes eu trago um pouco essa energia para o meio, mas às vezes é péssimo porque eu exijo que os outros tenham também um alto nível de energia. Isso e aí que nem meu amigo falou, Reinaldo, me dá um tempo, não dou conta de você. E aí é aprender com a força, né? Daí, antes de responder aqui as perguntas que surgiram, eu quero entrar nesse assunto que tem ligação com o que você falou, né?
A gente precisa, né, usar as nossas forças cada vez mais é ótimo, nos deixa mais felizes, nos Sim, realiza mais, tem uma série de benefícios. Mas sim, existe um limite, né, que é esse cuidado que o Renato está falando. O excesso, então, a gente chama, dentro da psicologia positiva, não existe o DSM-4, que é dos psicólogos, manual ali de estudos mentais, mas existem as forças desviantes, que são sim, variações, três variações da mesma força. Então, por exemplo, o Reinaldo está falando do excesso, né? Porque ele acaba exigindo do outro. Então, quando que isso é patológico ou quando que não faz bem? Quando você exige que o outro também tenha o mesmo entusiasmo, né? Quando sim, você se torna até hiperativo, assim, de tanto que você é, exatamente. né? Quando Aham. você se torna também, talvez, Reinaldo, pouco sem tato, assim, para lidar com as coisas, sem direção, Impulsivo, né? e Isso. vai e acaba afetando, né, um pouco o outro, acaba se colocando na frente do outro, porque você está entusiasmado, você quer fazer, daí você não dá oportunidade também para o outro, né, fazer. Eu acho que esse é um dos excessos, né? Então, sempre Sim, aprender. Por exemplo, o Reinaldo identificou ali que nas aulas dele, às vezes ele fica puto da cara que as pessoas não conseguem acompanhar o ritmo. E aí, nesse momento, a gente precisa entender, peraí, eu preciso aprender aqui, né, a não exigir tanto do outro, não exigir que eles tenham a mesma energia e tal. E aí temos o sim, oposto, né, do entusiasmo, Reinaldo, sim. que o oposto seria quase que uma depressão, né? O que você acha? O Seligman, no livro Psicoterapia Positiva, fala que, né, o, o não uso dessa força ou a não presença dessa força pode levar no extremo à depressão mesmo. Que a Uhum. falta de vitalidade é uma das características típicas da depressão, né? E o que você falou também, né, Cíntia, o excesso pode levar no extremo ao TDAH, né? Ao Uhum. déficit, transtorno de atenção e hiperatividade, né? TDAH, nos Isso. excessos, nos extremos, né? Eu percebo isso. Quando eu estou muito pilhado, eu fico pulando de galho em galho, de coisa em coisa. Assim, às vezes eu não consigo concluir muitas delas. E eu percebo claramente que isso muitas vezes tem a ver com amor ao aprendizado e curiosidade, porque eu sou curioso pela novidade, mas também agindo junto com o excesso de energia. O excesso de Uhum. energia não me permite dar muito foco às vezes. Então, o Seligman fala que a vitalidade, o entusiasmo é uma das forças mais difíceis da gente adotar um meio termo, porque ela tem a ver com energia e ânimo, ela é muito coração, é pouca razão, ela é muito coração, ela é muito combustível e menos sujeita ao controle racional. Então, que o meio termo, o uso balanceado é um aprendizado diário, assim. Né? O Seligman fala que a vitalidade tem que ser incorporada à personalidade, mas a personalidade não tem que ficar na dependência da vitalidade, sabe? Uhum. A gente tem Uhum. que aprender a ver realmente outras forças e usar de outras forças para manter a vitalidade equilibrada. Se a gente ficar só na vitalidade, só na pilha, a gente E corre o risco de ficar é bem bem, transtornado mesmo. é bem comum, né, Reinaldo, que a gente se apaixona pela força, né? A gente vê que aquilo faz Nossa, tão bem sim. A gente se e identifica tanto com ela, né? Você vê, eu estou é, aqui manifestando. Olha como eu falo com as mãos, como eu sou dramático, faço caras e bocas, eu sou performático. Isso está incorporado na minha personalidade, esse drama, essa ópera italiana, assim, sabe? e o entusiasmo, ele traz muito do que a gente vem falando aqui na quarentena, que é a questão da autenticidade, da espontaneidade, né? Por isso que você Sim, fala que é sim, difícil de controlar, porque é sim. espontâneo, né? Eu falo, né? Não tem muito como controlar. Hashtag fica a dica, É. E aí né? a gente tem também o subuso, a falta do uso, né? Do entusiasmo, que seria
Não seria o oposto, que seria aquele estado quase que depressivo? Aham, Oi, aham. Adelaide, Débora aqui, a Cileia, Vera, o pessoal do Oi, Nana menino. aqui te prestigiando, hein? Ai, que Legal. 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 Bom vê-los por aqui. Então, essa parte da falta Aham. seria contenção, né? Você ficar se policiando, se controlando o tempo todo para não fazer alguma besteira, para não falar alguma besteira, para não cometer nenhuma gafe, né? Então, são aquelas pessoas mais contidas, Sim. que elas têm dentro dela a Hum. vontade de manifestar, mas não conseguem, né? Sim, sim. Isso me desgasta sobremaneira, por exemplo. Eu sei que é um desafio para mim, em muitos casos, eu me controlar um pouco, eu segurar um pouco a minha onda, segurar um pouco a minha fala, segurar um pouco a minha energia mesmo, mas eu me desgasto muito quando tenho que segurar, né? Tem uma pessoa aqui que é a Denise, que eu acho que talvez você possa dar uma dica para ela. Ela Tá. fala que a gente diria quem faz tratamento para ansiedade ou depressão. Eu não entendi se está relacionado a isso, mas eu acho que a gente podia entrar com entusiasmo, como que ele pode ajudar, como que a pessoa pode conseguir entrar nesse estágio aí de entusiasmo para poder lidar com essas questões. Tá. O Seligman fala de algumas coisas que podem trazer entusiasmo, né? E eu percebo bem claramente isso na minha vida, porque a gente é humano, né, Cíntia? Nem todo dia eu estou entusiasmado. Tem dias que eu estou triste, tem dias que eu me desanimo, tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu estou desmotivado. Isso acontece na vida normal de qualquer pessoa, né? A questão é que meus estados desse tipo, eles duram assim segundos, ou minutos, ou horas, ou um dia. Eu fico triste um dia. Depois, no dia seguinte, depois de uma boa noite de sono, eu acordo já pilhado. Uma boa noite de sono é uma dica que o Seligman dá para você trabalhar com energia vital. É dormir bem. Uma das dicas é uma boa noite de sono, sono reparador, sono REM, dormir no escuro, em lugar silencioso, não importa a quantidade de horas, mas dormir aquele sono reparador. Isso pode trabalhar bastante no início do entusiasmo, no criar as condições para você estar fisicamente mais equilibrado e, portanto, mais cheio de vitalidade e de energia. Outra coisa que é muito, para mim, funciona muito, e essa é uma recomendação do Seligman também, no livro Psicoterapia Positiva, todos os dias, e agora a gente está vivendo uma situação em que a gente não pode fazer isso, mas quando puder, todos os dias a gente ter contato direto com a natureza, pelo menos 1 hora por dia. Então, andar num parque, tomar sol, cuidar de um jardim, ter contato com a natureza de um modo geral, anima muito as pessoas, faz a gente se sentir muito integrado à vida de uma maneira maior, isso traz muita vitalidade. E aí, Cíntia, eu estava pensando na minha própria vida, assim, o quanto isso é presente. Eu adoro parques. Eu vou todo final de semana, ou toda semana eu paro em algum lugar para ir a parques. Quando eu viajo a trabalho, eu viajo muito a trabalho, e aí me dei conta de que viajar muito também me pilha. Eu pegar um carro, estar na estrada, vento na cara, tomar sol, ver paisagens novas. E eu paro nos lugares para comprar coisinhas, experimentar comidinhas, pôr o pé na água do mar, respirar o ar do lugar. Isso me dá muita energia. Isso é uma coisa que ajuda muito na vitalidade, por exemplo. Outra coisa que o Seligman fala e que para mim funciona muito é a gente se dedicar a alguma atividade prazerosa que a gente goste muito, ao ter algum hobby. Sabe? Um hobby, uma atividade que você faça durante minutos ou horas, focadamente, concentradamente, que te dê muito prazer. Para algumas pessoas pode ser leitura, para outras pessoas pode ser trabalhos manuais, para outras pessoas pode ser fazer alguma atividade física, jogar um tênis, jogar um futebol, enfim, algum hobby. Hobbies
são E essenciais, sabe? Na vida. mostrar um novo hobby aqui. É, Que eu tô assim, eu fico 2 horas, não vejo o tempo passar, ó. ó, e tá vendo? Olha que lindo desenho. Eu nunca desenhei na minha vida, tô fazendo um curso Que para sensacional, tá lindo. descobrindo novas, né, novas habilidades que eu na verdade desenhava assim Aham, quando eu era pequena, desenhei e aham. agora fui fazer um curso de facilitação gráfica, falei, vou fazer, mas por hobby, né? Tô adorando desenhar os iconezinhos, coisinhas, comprar canetinha, Aham. uma E não é delícia. legal? E não te É dá um um ânimo isso quando você se dedica a fazer essas coisas? Então, o Seligman recomenda fortemente, e isso eu vivo na minha vida mesmo, nos momentos em que eu estou mais assim mal, ou desenergizado, ou preocupado, quando eu me dedico a fazer alguma coisa que eu gosto, e eu gosto de cozinhar, por exemplo. Então, eu normalmente vou para a cozinha, eu fico horas ali fazendo, cortando as coisinhas, arrumando direitinho, montando os pratos, degustando, experimentando. Nossa, 3, 2, 1. Eu saio dessa experiência com muito ânimo, com muito vigor, sabe? Então, experiências que tragam satisfação ajudam a aumentar o entusiasmo. Então, se você está com depressão, se você anda meio triste, se você anda meio cabisbaixo, meio sem energia, buscar esse tipo de coisa pode ser útil para você aumentar um pouco a energia vital, sabe? Uhum. A O Denise Seligman falou. fala também uma coisa que e isso eu estou sentindo muita falta nesse momento de reclusão, que é você conviver com pessoas alegres. Oi, Aí, Cíntia. é que tua voz sumiu, a minha tá ok? A sua tá. A minha voltou? Travada aqui. Mas você estava falando que Ah, uma deu das coisas, uma conviver com pessoas das alegres. Isso, uma das coisas que aumenta a vitalidade, aumenta o ânimo, aumenta o entusiasmo é você se permitir conviver mais com pessoas alegres, buscar mais conviver com gente animada, com gente bem-humorada. Isso Uhum. salva a gente de muitas maneiras, sabe? Nossa, eu acho isso perfeito. E agora, com a reclusão, a gente anda meio distante, né? Então, talvez seja um pouco mais difícil agora, mas fica a dica aí. Arruma umas pessoas mais felizes para a sua volta. E eu queria aproveitar isso que você falou, né? Essas duas questões que têm a ver com os elementos do bem-estar, né? Do que traz não só entusiasmo, mas felicidade. Então, Sim. tanto o modelo PERMA-V, para quem conhece a psicologia positiva, quanto o modelo SPIRE, fala dos relacionamentos, né? Então, da Aham. gente construir relações positivas, estar com pessoas que não sejam tóxicas, né? Melhorar as nossas relações, nos relacionar bem conosco mesmo. Então, essa questão que você falou, conviver com pessoas alegres, bem-humoradas, Sim, pessoas que têm, né, que te elevem e não que te coloquem para baixo. Então, isso é sim, super sim. importante. Aquela velha frase, né? Alegria contagia. E É é conta... verdade. Sim, é E a verdade. já traz isso para a gente em números, né? Que você Sim, conviver com pessoas mais positivas, isso aí tem efeitos também no teu bem-estar, né? E sim. aí a outra questão que você trouxe foi do sono, né? Da você falou em sono e falou que o contato com a natureza e tal. Sim, E daí eu vou trazer a vitalidade, que é o elemento do PERMA-V, né? sim. Que ela fala em sono, em movimento, que não Isso. precisa ir de academia, né? E em Sim, alimentação. sim. E a gente, às vezes, fica. Eu estava pensando nessa questão de sono, né, Reinaldo? Eu estava dormindo muito bem, hoje eu estou dormindo muito pouco. E Aham. eu tenho visto que no meu dia isso aí Fa- afeta, né? Principalmente depois do almoço, até o meio da tarde, assim, eu fico um zumbi, Eu também. né? E eu tenho dormido tarde, tenho acordado muito cedo. Eu gosto de acordar cedo. Para mim, parece que eu Eu perco também. tempo se eu não acordar cedo. Eu Então, também. mas eu acho que é característico também das pessoas que gostam da vida, né?
Não quer Sim, ter... são características das pessoas solares, né? Solares. A gente acompanha o ritmo do sol, né? Solares, é isso mesmo. E E sabe, aí... Cíntia, você estava falando da questão do PERMA e do SPIRE, né? Do Uhum. aspecto físico. Essa questão do sol é muito importante também. A gente está muito confinado. A gente precisa encontrar algum momento para a gente tomar um pouco de sol, sabe? Vitamina D na veia, na carne. Nem 10 minutos no sol a pino é suficiente. Você pode fazer isso na varanda do seu apartamento, no quintal da sua casa. Sol é E mesmo, muito bom. ô, Reinaldo, você está falando isso, a Vera falou aqui que ela sai nas ruas de máscara e tênis. Eu também, eu tenho corrido, eu tenho caminhado, eu tenho Eu saído para também. passear com o cachorro. Se eu É, tivesse que ficar mesmo dentro de casa, eu acho que eu uhum. teria pedido. Então, eu É, dou corridas que mas fazem sabe, bem. Cíntia, então aí ó, o poder da criatividade para você trazer energia para você, né? Minha mãe Uhum. mora no litoral de São Paulo, ela está sozinha, confinada dentro de casa, sozinha, uma senhora de mais de 80 anos, já vivia sozinha, mas agora está confinada, não consegue nem sair, não pode, ela é grupo de risco, ela até nem pode sair. Uhum. Então, minha mãe toma sol na varanda. A gente tem trabalhado com ela todos os dias. Todo dia eu ligo para ela e falo: "E aí, mãe, tá sol aí?" Ela diz: "Tá, meu filho, então vá para a varanda, mãe." Aí eu fico enchendo o saco dela para ela ir para a varanda e eu fico de 20 a 30 minutos com ela no telefone. Eu peço para ela pôr no modo de visualização para ela me mostrar que ela está na varanda, controlando a pessoa à distância, mas é ótimo, porque estar ao ar livre, né, na varanda, fora de casa, tomando sol e um vento, um ar fresco, faz toda a diferença para o ânimo, Tem para a uma doença energia. que eu não me lembro o nome, que uma Uhum. amiga minha, ela morava nos Estados Unidos, mas era numa cidade lá que não, que era perto, não sei se era perto do Canadá, não sei, só sei que ficava assim uma boa parte do ano Escuro, neve, sim. sol e tal. E ela teve aquela doença que na Finlândia é bem comum por falta de Uhum. sol. E ela teve que tomar luz artificial que Sim, continha sim. as ultravioletas, porque ela estava Sim. entrando em depressão por causa É da falta de sol. É isso, é o que a gente falou. A depressão é uma das doenças que está associada à vitalidade baixa, à energia baixa. A depressão. Se a gente, um dos significados da palavra depressão é essa, né? Você está com tudo, toda a energia pressionada, atolada, afundada, né? Uhum. O E é por Seligman fala uma outra coisa que pode ser útil para aumentar o entusiasmo, né? E isso é uma coisa muito cara para mim e que esse momento tem tirado um pouco, né? Não fosse essas lives, esses encontros virtuais, a gente estaria mais ferrado, digamos assim. É você se associar a um clube ou participar de grupos, grupos de uhum. leitura, grupos de estudo, grupos de encontro. E quando a vida está normal, digamos assim, você participar de grupos de interesse mesmo, né? De clubes, clubes de ciclistas, clubes de andarilhos, clubes de corrida, clubes de leitura, porque o contato com outras pessoas fazendo uma atividade prazerosa, em comum, aumenta a energia. A gente se diverte, a gente relaxa, a gente compartilha ideias, a gente desabafa. E isso faz muito bem para a energia vital, né? Por É. isso que o Seligman fala que entusiasmo e vitalidade tem muito a ver com personalidade. É uma das forças menos provadas cientificamente, validadas cientificamente no mundo, porque ela tem muito a ver com a alma, por assim dizer, né? Com um padrão de energia, mas é uma das forças mais interessantes do ponto de vista da personalidade, né? Que é a questão Tá. do ânimo mesmo, né? Você falou aí de novo dos relacionamentos, né? Essa De questão de novo. grupo, de nutrir bons relacionamentos. Eu tenho tido algumas experiências em grupo que eu estou saindo, Ah, sabe?
agora na quarentena, eu consegui olhar para todos os grupos que eu participo, principalmente do WhatsApp, e falei, não faz Perfeito, sentido, né? Não está me perfeito. fazendo bem. Então, aquilo que você se alimenta diariamente vai interferir também, porque aquilo pesa, né? Te deixa Sim, carregado. Então, aí entra de novo nas notícias ruins, nas coisas, sim, toda essa atmosfera que a gente está vivendo já deixa a gente carregado, dependendo da forma. sim, Então, ai, peraí. sim. Você sabe que eu fiz a mesma coisa, né, Cintia? Eu aproveitei esse ilusão, aproveitei essa, eu aproveitei essa pausa dentro, essa cessação do barulho exterior para ouvir as minhas necessidades interiores mais fortemente. E eu acabei me dando conta de que eu também participava de grupos que não estavam agregando absolutamente nada, que muito pelo contrário estavam me preocupando, me demandando coisas muito ruins e desnecessárias, e que eu revi por que eu tenho que participar, por que eu tenho que estar ali, por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que continuar numa coisa que eu não estava agregando e não estava agregando a mim. E me dei conta de que eu não preciso disso mesmo. E me dei conta de que se eu quero ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais cheia de ânimo, com mais energia, né? Eu preciso me cercar de um ambiente mais favorável, né? Dormir, me movimentar, fazer atividades prazerosas, participar de grupos que sejam bons, em que você seja contributivo e que você possa receber também, né? Sair ao ar livre e coisas assim fazem toda a diferença. Tomar sol faz toda a diferença. Fazer atividades que você até o fim, né? Se dedicar a fazer uma coisa até o fim, terminar as coisas que você começa. Isso para mim é um pouco desafiador, mas mantenha meu entusiasmo equilibrado, né? Uhum. A meio termo, como Seligman fala, né? Meio termo, nem muito lá, nem muito baixo, né? Você já respondeu a terceira questão aqui da live, que era como usar o entusiasmo aí nesse momento de crise, né? E você já deu um monte de dica para Sim, depois, mas também serve para esse momento que a gente está vivendo. E eu queria sim, aproveitar também, Rinaldo, e falar que é uma questão que é difícil, né, para a pessoa que está em depressão, para que ela está vivendo esse momento assim de extrema ansiedade, é uhum, difícil, por mais que ela, dependendo do nível, né, de depressão, por mais que ela olhe e saiba, né, muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, né, só sim, que não consegue sair do lugar, e aí acaba se culpando e se frustrando e se encolhendo cada vez mais, né. sim, Então, sim, quando isso acontece, você precisa. Não olhe que você tem que. Porque a gente tem esse olhar de que, meu Deus, olha tanta coisa que eu estou deixando de fazer, ou olha tantas coisas que eu preciso fazer, né? sim. Então, calma, né? Se acalme e pense assim: se eu conseguir levantar para tomar um sol na varanda 10 minutos por dia, tá Isso, ótimo. tá Isso é ótimo. essa semana, né? Calma, tem que ter Sim, tranquilidade e não resolver uma vida em uma semana, em um mês. você não vai Então, conseguir resolver tudo de uma vez. não vai, É porque uma sempre vai ter impossível. coisa que resolver, né? Mas em Sim. relação à vitalidade e tal, a gente ouvindo você falar, é tão lindo que dá vontade de sair daqui e fazer tudo o que você falou, Ai, né? que delícia, vamos lá. Como também, eu acho que de se inspirar para sair do lugar, se inspirar em pessoas que são assim, né? Ver o que as pessoas fazem e sair de um negócio. Quando você está inspirado, quando você sai de alguma aula, ou de algum Sim, grupo, ou de algum vídeo que você viu, que você saiu inspirado, isso te dá um pouco de energia, de sim. vitalidade, para você fazer alguma coisa. Então, aproveite e faça algum movimento nesse momento, né? Se você sair inspirado daqui. Perfeito, perfeito, Isso sim. Acho que é bem isso que você falou, assim, é uma coisa que te inspire pode ser suficiente para tirar você um pouco dessa vibe autoflageladora, sabe? De culpas e de, ai, preciso fazer tudo, ou tudo ou nada, sabe? Uma. Então, a pergunta que as pessoas deveriam se responder é o que te anima? O Uhum. quê?
do mais corriqueiro ao mais absurdamente importante. Mas assim, o que te anima? Cozinhar te anima? Então dedique-se todo dia a fazer uma comidinha diferente na hora do almoço, nem que seja só para você. Eu, por exemplo, tenho feito coisas incríveis na cozinha, que eu adoro cozinhar. Tenho aproveitado que eu estou sozinho, tem ninguém falando na minha orelha, faça isso, faça aquilo, assim, não. Eu faço do meu jeito, no meu tempo, como e acho uma delícia, fica ótimo. Então, o que te anima? Faça uma dessas coisas que te anima por dia, sem muita cobrança, mas faça, né? Fazer é palavra-chave para entusiasmo. É sair da cabeça, é descer para a alma, é coração e mãos. É o agir que trabalha no entusiasmo. Não é o pensar, é o agir. Aliás, vitalidade não tem muito a ver com o pensar. O pensar seca a vitalidade. Pensar desgasta a vitalidade. Pensar em excesso, né? O que mantém a energia ebulindo, a energia fluindo, é o fazer, é querer e fazer. Então, o que você quer? O que você faz? O que você gosta? Faça. E vai ver que o seu ânimo vai ficar um pouco maior, né? Principalmente naqueles dias em que a gente está meio desanimado. Mas também tem dias que a gente está meio desanimado, então se permita, né? Sim. Permissão para ser, né? O tal Ben Shahar fala permissão para ser humano, né, Cíntia? Seja humano. Tem dias que eu estou desanimado mesmo e eu fico largado, eu fico triste, aí leio poesia, aí eu choro, aí eu escrevo textos depressivos, enfim. Eu faço publicações no Instagram bem reflexivas, filosóficas, então assim, eu de alguma forma ponho isso para fora, exorcizo o demônio, e é 3, 2, 1, no dia seguinte eu acordo novo, sou uma outra pessoa. A minha terapeuta, ela dá risada comigo, porque ela fala que eu faço tudo que os terapeutas não recomendam que seja feito. Quando eu estou triste ou estou desanimado, eu vou lá no fundo do poço, eu ponho música de fossa, eu choro, eu fico pensando naquela merda o tempo todo, eu vou lá no fundo, porque eu preciso chegar lá no fundo, Cíntia, para poder sair. Se eu ficar pelas metades, eu vou ficar mais tempo nessa vibe ruim. Então eu vou lá no fundo do poço mesmo, eu me permito ir lá no centro, no âmago da tristeza, porque eu sei que depois de uma noite de sono, no dia seguinte eu sou outra pessoa. E normalmente é assim que acontece. Eu não sou uma pessoa que, assim, depressão não é comigo. De verdade, não é mesmo. Por mais que a minha vida esteja desgracenta, eu fico um dia triste, assim, brincando um pouco, né? É rápido, eu fico um dia mal. No dia seguinte, depois de eu mergulhar fundo, eu saio renascido das cinzas, sabe, Fênix? Fênix é muito forte para mim. Eu funciono muito. Essa é a força do entusiasmo na vida, né? Sim, ó, entusiasmo até com o desânimo, é isso que eu ia falar. É isso mesmo. Ele vai no fundo do poço com entusiasmo também. Eu vou de corpo e alma para o fundo do poço. E é verdade, eu ponho muita depressa. Olha aí, ele está tão entusiasmado que eu não estou nem conseguindo falar. É verdade. E eu vou me segurar aqui. Vai lá, Cíntia, fala. Ótimo te ouvir, que eu também acabo me entusiasmando e eu também quero pegar ali no gancho e falar alguma coisa. Mas tá então ótimo. vai. Não, eu não vou comentar isso que a Adelaide falou, né? Que eu imaginei você, né, com toda a intensidade, indo também. Uma das coisas que o entusiasmo, uma das características, né, do entusiasmo é essa intensidade, como você faz as coisas, né? Sim. Então, tanto na dor quanto no amor. E a outra coisa que eu comentei aí, só para quem ouviu um pedacinho, só para eu explicar, é que eu também, dura pouco a minha depressão, mas às vezes dura alguns dias, né? Às vezes eu preciso de uns dias. Mas é normal, né? E isso é legal. A Nath até falou aqui, né? Vida real, né? A vida como ela é. É isso mesmo. A gente não tem que querer
ser super-herói, tá bem o tempo todo. Então, ó, até uma pessoa entusiasmada como o Reinaldo, que tem a vitalidade na veia aí, se Sim, permite. E isso faz bem, porque você volta, né, que nem a Fênix ali. Você volta ainda sim, melhor. a gente volta mais forte, inclusive, mais decidido, sabe? E Muito pelo menos bom. comigo acontece isso. Eu preciso ir lá no fundo para poder sair. Até porque batendo no fundo dá impulso para subir. E ficar pelas Aham. metades é ruminar, eu me sinto gado, o dia inteiro. Não, eu vou lá no fundo do poço mesmo, porque lá do chão eu tenho ânimo para subir, entendeu? Pelo É menos que ninguém, comigo funciona muito, né? ninguém contou que tem um trampolinzinho lá no fundo do poço, né? Tem, não, que você bate no fundo, não tem mais para fundo ir. Só tem uma saída para cima, então bora escalar, né? Bom, Reinaldo, vamos ver aqui se o pessoal tem alguma coisa para falar. Bom demais ouvir o seu sotaque. Que legal, Ah, gente, le- adoro. mas o Reinaldo, ele não tem sotaque leite-quente. Então, você está falando de mim, Nath? Eu tenho. A Cilei fala da dança, né? Que ela dança Sim. e fala, está dançando em Então, casa. movimento físico prazeroso, tá vendo? Aumenta a vitalidade, né? Um jogo, uma atividade física, academia, dança, o que que te encanta, né? O que que faz bem para você? Faça isso, né? Isso aí. E eu acho que a gente podia, então, encerrar. Você tem mais alguma dica aí para falar para o pessoal? Pessoal, se tiver alguma pergunta. Ah, O eu Reinaldo. acho que eu já falei, né? A coisa do dormir melhor, do você sair ao ar livre, tomar sol, aproveitar a natureza, fazer uma atividade física prazerosa ou alguma coisa que te dê prazer, que te dê satisfação, engajar-se em uma atividade até o fim, de corpo e alma focado, presença ajuda no entusiasmo, né? Associar um clube a um grupo de pessoas, fazer alguma coisa em grupo e você socializar com pessoas mais alegres, assim, né? Trazer um pouco mais de bom humor, rir um pouco mais de si mesmo, assim, pode aumentar em muito a sua vitalidade, né? Legal. Aqui o pessoal está colocando, né? Que é bom. Ó, é Domini, eu acho. Está Aham. falando que é sempre bom te ouvir, Reinaldo tornando mais leve isolamento. A Nath adora papo Ah, com quem gosta. Isso é legal, a Nath falou aqui, que eu acho que são coisas que a gente pode descobrir, né? Aproveitando esse sim, momento de isolamento, do que a gente realmente gosta, né? Então, eu falo sim. mais uma vez, e ontem, estou encantada com esse curso que eu fiz, mas é isso, tem coisa que eu nem imaginava. Eu tinha até interesse em fazer um curso de desenho, né? Mas não cabia na minha vida. Para que fazer Sim, um curso de desenho? E no fim, eu sim. estou encantada, estou maravilhada, estou adorando. Não sei onde isso vai dar, nem quero que dê em algum lugar, mas, Então, tá sabe, eu... vendo, Cíntia? Olha que legal. Não é cabeça. Você não está nem interessada no útil, na utilidade, se você vai fazer alguma coisa com isso ou não. Você está fazendo algo que você queria, tá vendo? É coração e mãos. Aumenta a vitalidade. Acho que essa é uma coisa que tem muito a ver com vitalidade. Vitalidade é uma força. Cadê? Eu tinha aqui um esquema, desse esquema aqui, né? Adoro esse esquema aqui. As forças se localizam, né? Então, vitalidade está na confluência entre as forças do coração, da alma e do intrapessoal, né? Do intra, isso, do intrapessoal. É interno mesmo. São coisas que têm a ver com a sua satisfação, com o seu desejo, com o que te dá ânimo. E ânimo é uma palavra linda também, né? Anima, animus, ânimo. Vem de animal, do que te anima, da alma, né? Do que te dá energia, do que te dá vida. Então, é bem isso. Nath, depois eu te passo, tá? Ela quer o esquema que você tem ali. Ah, Depois eu te passo. esse esquema é ótimo. Bom, Reinaldo, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito Assim, gostoso conversar com você. Eu ah, queria que você você viesse com todas as forças aqui. Tão bom que é. é uma delícia mesmo, né? Adoro participar, você é uma fofa. Eu fico sempre muito pilhado.
para fazer essas participações. Espero poder contribuir mesmo, que isso é uma coisa deliciosa mesmo, assim. Muito bom compartilhar histórias com os outros, né? Socializar, né? Nesse sentido. Muito bom. E aí vocês se inspirem nessa live, saiam entusiasmados e vão se Isso! movimentar por alguma coisa. Bora Depois nos fazer contam. alguma coisa que você goste. Já. Amanhã a gente tem a live da Fernanda. A Ai, que Fernanda, ela é linda! indiana, ela vai falar sobre espiritualidade, sobre a Ai, que força que está. lindo, Fê. Espiritualidade é a minha força mais baixa. É um setor da minha vida que eu preciso trabalhar, sabe? Eu Uhum. vou Então, acompanhar de perto. Fernanda, quero dicas suas, tá? então, beijo, gente. Beijo, Reinaldo. Valeu Beijo, bastante. Cíntia. Obrigado, gente. Obrigado. Até. É.